Então, a memória, certo, é onde fica armazenado todos os programas, sistemas, processos abertos durante o uso do computador. Devemos diferenciar memória ROM de memória RAM, sendo que a memória ROM, pessoal, é aquela justamente que fica armazenada, certo, sem que quando você desliga o computador, ele não apaga. Já a memória RAM é uma memória volátil, quer dizer, quando você liga o computador, quando você exerce aquelas tarefas de abrir o navegador, abrir a calculadora, abrir o Word, abrir qualquer programa, ele fica armazenando de maneira temporariamente. Então, quando você liga o computador, ela armazena aquelas ações. Quer dizer, quando você abre um programa a primeira vez, ele vai demorar um pouco a abrir. Já na segunda vez, ele já abre um pouco mais rápido, porque já armazenou de maneira temporária aquele comando específico que você já tinha feito. Em outras palavras, né, só saber diferenciar memória ROM e de memória RAM. Memória ROM é aquela que fica armazenada permanentemente, podendo ser alterada. Já a memória RAM é aquela que você armazena dados, né, armazena dados de programas de maneira temporária, tá? Pessoal, existem outros tipos de memória, né, como o HD, o disco rígido, lugar onde fica gravado todos os dados, né, como sistema, arquivos, pastas de programas e etc, tá bom? Pessoal, vamos diferenciar aqui CD-ROM, né, CD-ROM RW, né, leitor, gravador de CDs, DVD-ROM faz o mesmo com CDs e DVDs, tá? Então, esses são alguns exemplos de dispositivos internos e externos. Os periféricos, pessoal, são componentes dos componentes externos. São a impressora, caixa de som, webcam, microfone, teclado, mouse e assim por diante. Assim, cada um exercendo a sua seguinte função dentro do computador, tá certo? O software, pessoal, né, são os programas do computador, né? Exemplo maior deles são o sistema operacional. O sistema operacional é o software que serve para operar o computador, fica instalado no HD e podemos fazer tarefas através de programas e ferramentas dentro dele. Tipos conhecidos, pessoal, são o Windows, o Linux, o Mac, certo? No caso aqui, iremos utilizar o Windows 7 para dar um exemplo para vocês, tá? Programas, pessoal, é a mesma coisa que software. Software que exerce uma função dentro do sistema operacional. Então, alguns vêm instalados no sistema e outros podemos instalar. Exemplos de funções de programa: editor de texto, desenho, navegador de internet, tocador de músicas e assim por diante. Tá? Então, programas é a mesma coisa que software, né, que exerce uma função dentro do sistema operacional, que propriamente se executa dentro da máquina. Tá? Essa atividadezinha que vocês estão visualizando, vocês vão estar copiando no caderno de vocês, ok? Referente à aula de hoje, lembrando que a aula de revisão ela é revisão para a prova e também vocês vão estar realizando essa atividade, certo? Diante dessa aula de hoje, tá bom? Então, o que é o sistema operacional, qual estamos utilizando, eu acredito que vocês já fizeram, acredito eu. Tá bom? Se vocês já fizeram, então desconsidera esse exercício, tá? Logo mais à frente, a gente vai estar vendo qual que vai ser estabelecido para essa aula, tá ok? Lembrando que não fez essa atividade, pessoal, né? Que se não fez essa atividade ainda, tem que fazer, tá? Entregar até domingo agora, né? Pra gente estar dando baixa diante das notas de vocês, tá bom? Iniciando o Windows, pessoal. Então, o Windows, pessoal, tem as seguintes versões, tá? O Windows 7. Eu vou ter a versão Windows Start, Windows 7 Home, Windows 7 Profissional, Windows Ultimate e assim por diante. Vocês vão estar lendo depois, né? Que eu vou deixar esse material no grupo para que vocês possam dar uma olhada de maneira bem objetiva, né? Que possa estar grifando algumas informações que possivelmente possa estar caindo alguma questão relacionada a essas versões de sistema operacional, tá certo? Pessoal, toda vez quando você vai ligar o computador, certo? Primeiramente você liga o estabilizador, certo? Já o estabilizador ligado na tomada e depois o botão de ligar do gabinete, né? Onde fica lá no PC. Em alguns segundos, o Windows 7 será carregado e fará o logo. Né? O que significa isso, professor? Logo é justamente iniciar o perfil do usuário, certo? Quando você vai entrar no Facebook, você está fazendo login, inicia o perfil do usuário, certo? Indo para a tela principal, né, que é chamado de área de trabalho, ou desktop, né? Então veja esses itens aí abaixo, ó, né? E cada área de trabalho, pessoal, ela tem seu plano de fundo, certo? Onde pode ser uma foto pessoal ou propriamente do sistema. Pode também ter ícones, né, que são pequenas imagens que representam um atalho, né, um arquivo, um programa, uma parte que podemos clicar nele e arrastar para posicionar em um local diferente, tá?
Na parte inferior, pessoal, vou ter a minha barra de tarefas, né, que possui, né, o botão iniciar, atalhos para programas, áreas livres, para identificar a janela, certo? Eu tenho aqui a questão do menu iniciar, onde podemos abrir programas, partes, arquivos, recursos e etc, tá bom? Na área de trabalho, pessoal, ela é composta pela tela inicial, certo? Justamente que é composta pela maior parte da sua tela, que fica dispostos alguns ícones, né, especificamente, com menos ícones e maior ênfase às imagens do plano de fundo da tela. Com isso, você desfruta uma área de trabalho suave. A barra de tarefa, que fica na parte inferior, também sofreu mudança significativa, a questão do Windows 7. Tá? Então, personalização da área de trabalho. Em algumas versões do Windows 7, né, como Home, Premium, Profissional, Enterprise, Ultimate, é possível modificar a aparência da área de trabalho com apenas alguns cliques. Tá? Então, botão direito na área de trabalho, né? Na maioria das vezes, você consegue alterar, né, aquele plano de fundo, aquela imagem. Pessoal, todo o sistema operacional em si, eles trabalham com a questão das janelas. Tá? E essas janelas, elas possuem 3 botões básicos. Esses botões básicos é considerado chamado os padrões diante das janelas, chamado de minimizar, né? Que quando a janela está aberta, você pode, né? Porém não está visível. Quando minimizamos a janela, ela fica na barra de tarefa, quer dizer, fica logo abaixo na barra inferior. Quando quisermos utilizar novamente, basta clicar nela. Este botão é utilizado quando temos mais de uma janela sendo acessada. Então é bastante interessante saber, né, diante desses botões, botão minimizar, certo? Botão minimizar e botão maximizar e botão fechar. O botão maximizar, pessoal, ela coloca a janela em tela cheia. Quando maximizamos a janela, o botão maximizar se transforma em um botão de restaurar. Quer dizer, se está pequeno, você aumenta. Se está grande, restaura a posição que estava anteriormente, o tamanho da janela. Tá? O botão fechar usamos quando não precisamos mais de uma janela aberta. Por exemplo, um documento já foi criado e não irá mais fazer alterações, então posso fechar a janela. No menu iniciar, pessoal, eu posso estar acessando, tá, todos os programas instalados em um sistema, abrir documentos, configurar o computador através do painel de controle. Então, o painel de controle é uma ferramenta bastante utilizada para que vocês possam estar fazendo as configurações diante do computador. Assim como, por exemplo, as configurações do celular de vocês, né, vocês precisam ir nas configurações para que possam estar fazendo alterações diante do seu celular. Então, o computador não deixa de ser um exemplo, né, para explicar diante dos aparelhos que vocês têm, né, do smartphone. Então, para ter acesso, basta clicar no botão iniciar a essas funções. Pessoal, no computador existe a opção de lixeira e pastas. Então, a lixeira, né, ela fica justamente na área de trabalho do Windows 7 e é bem colorida, né, que possui um ícone, né, do ícone de lixeira, né, que tem um ícone de reciclagem lá, ó. A lixeira fica armazenando arquivos que não são apagados, que são apagados pelo usuário ou intencionalmente ou acidentalmente, mas ele pode ser recuperado, por isso ela possui ilustração do símbolo reciclagem, quer dizer, quando você deleta somente no delete, ela pode ser reciclado novamente aquele documento, certo? Pastas e arquivos, né? As pastas elas se caracterizam por um formato específico, certo? Quando vocês visualizam uma pasta, pessoal, que ela tem como se fosse um arquivozinho dentro, simboliza que essa pasta já está com um tipo de arquivo, um tamanho, certo? Um nome específico e um usuário que acabou de criar aquela pasta. Quando ela não tem essas características, posso dizer que essa pasta ela está vazia, tá? Então as pastas é onde podemos organizar diversas maneiras de arquivos, tá bom? Os arquivos, pessoal, os arquivos se dividem em alguns tipos mais conhecidos, né? Como músicas, vídeos, documentos, imagens e programa. Para cada arquivo, pessoal, específico da internet, do computador, existe uma extensão de arquivo, tá? Essa representação de dados, informações do computador fica dentro de pastas gravadas no HD. Identificamos esses dados pela extensão do arquivo, né, que é composto por três letras, né, após o nome do arquivo. Exemplo, .mp3, né, tem o nome do arquivo, Wesley Safadão.mp3, então o nome do arquivo tem a extensãozinha caracterizando que ele é uma música, né? Maria.doc, o nome do documento é Maria, né? Justamente foi o que ela fez, e o .txt de texto, assim por diante. Então, qual é o tipo de dados, né, que ele representa, né? Digamos, diante dessas extensões, é que justamente podemos diferenciar, né, qual o tipo de arquivo que ele vai poder abrir, qual o tipo de programa que ele vai poder executar aquele arquivo, tá certo? Com a questão do copiar e colar, né, justamente que vocês possam ter um pouco de noção diante da questão do Ctrl+C e Ctrl+V, né, para que serve? Para que serve o Ctrl+X, tá? Diante do computador.
Renomear e deletar, né, onde vocês podem estar renomeando um arquivo ou pasta, né, para que possa ficar a caráter diante daquela função, né, o que aquela pasta representa. É uma pasta de documentos, o que aquela pasta representa para vocês diante desse renomeio, né, dessa questão do ato de renomear. O deletar, onde vocês podem deletar o arquivo, né, automaticamente tirar para a lixeira e, consequentemente, vocês poderão depois reciclar, né, no caso, se quiser. Então, pessoal, esse exercício aqui, tá, vocês vão estar fazendo no seu caderno. Vou explicar o que são pastas, né, diante do computador, onde ficam gravados os arquivos, como podemos organizar nossos arquivos nas pastas. Vou dar um exemplo. Selecione o ícone na área de trabalho. Essa questão do selecionar ícone na área de trabalho é mais prática, tá? Então, vocês não precisam estar fazendo. Complete a frase. Podemos identificar o tipo de arquivo pelo ou pela. Vocês vão completar. A sexta. Diga 3 tipos de arquivo. De exemplo. Resposta exercício 4 no computador. Né? Quem possuir. Se não possuir, beleza. Responde só a primeira, a segunda, a terceira, a quinta e a sexta. Tá bom? Então essa é a atividade diante dessa aula para que vocês façam, né? E possam realmente pontuar mais diante da prova. Tá bom? Vou estar passando aqui um pouquinho mais à frente, pessoal. Tá? Pronto, utilitários e complementos. Os utilitários, sei que vocês não estão conseguindo visualizar aí, mas eles exercem uma função bem básica, né? Que são utilizados para pequenas tarefas diante do computador, pessoal. Eu vou ter exatamente um tipo de utilitário chamado WinRAR, que ele é um compactador de arquivo, né? Que podemos colocar vários arquivos dentro de um só, e também diminuir o tamanho desse arquivo para enviar por e-mail ou salvar em disco. Eu vou ter o Adobe Acrobat Read, né, que é um programa que abre arquivos PDFs. É um tipo de arquivo que não podemos editar, somente lê-los. Criamos estes arquivos pelo programa PDF Creator que simula uma impressora, imprimindo um documento em PDF e salvamos em uma pasta. Então, na maioria das vezes, pessoal, o arquivo PDF não é que ele não possa ser editado, né, digamos assim, mas hoje, atualmente, existe sim formas de editar esses arquivos PDFs, né, que possam realmente possibilitar as pessoas de ter um autoconhecimento, uma autocrítica diante daquele determinado arquivo, tá bom? Segurança, pessoal, protegendo o computador. O computador pode ficar, pessoal, doente, né, sendo invadido por programas maliciosos. Muitas das vezes, né, são conhecidos, né, como proteger e evitar danos ao computador, certo? São conhecidos como, vamos ver os mais conhecidos, né, e como nos proteger evitando danos ao computador. Pessoal, então, essa expressão vírus, certo, especificamente, vírus de computador é um software malicioso, né, que infecta o sistema, podendo causar danos, né, danos que pode causar desinstalar programas, desconfigurar o sistema, danificar o hardware e apagar o sistema, e entre outros, tá bom? Um exemplo de malware, pessoal, né, conhecido como vírus também, é o tipo de hardware. O hardware, pessoal, são propagandas indesejadas instaladas no computador, juntamente com outros programas, né? Ao clicar nessas propagandas, podemos infectar o computador com o vírus. Por exemplo, você ganhou uma casa, né? Você é o 40º cliente a entrar na loja, isso tudo de maneira virtual. Então, ao clicar naquela propaganda especificamente, você vai poder estar sendo infectado, né? Justamente assim enchendo seu computador de vírus. Tá? Eu tenho os spywares, pessoal, arquivos que ficam espionando as ações do usuário, podendo invadir e pegar informações pessoais, como e-mails, senhas, arquivos e etc. Tá? Pode ser considerado um vírus. Tá? Então, o spyware em si, ele espiona, né? Ele é um software espião. Eu vou ter os spams, né? Que são e-mails não solicitados, que não são enviados para um grande número de pessoas, exemplo, propagandas, mensagens, né? Com vírus e assim por diante, certo? Pessoal, eu vou ter aqui também uma questão dos trojans. Os trojans, né, são justamente conhecidos como cavalo de Troia, né, o Trojan Horse, é um tipo de programa malicioso que pode entrar em um computador disfarçado como um programa comum e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de uma porta de forma que o usuário mal intencionado possa invadir o seu PC, tá? Internet, pessoal, o que é a internet? A internet é uma rede mundial de computadores. Podemos acessar diversos recursos deste, como sites de diversos assuntos, notícias, jogos, pesquisa, e-mail, acessar outros computadores remotamente, fazer pesquisas para a escola, interagir, né, com os amigos, ver fotos, vídeos e ouvir música, etc., tá? De maneira online. A internet, pessoal, ela se utiliza de alguns navegadores, né, que são programas que o usuário acessa a determinados sites na internet.
Então, iremos utilizar Internet Explorer, navegador de Windows, né? Já vem pré-instalado, já vem instalado no próprio Windows. Outros navegadores como Mozilla Firefox e o Google Chrome, tá? Tem alguns exemplos aqui. Essa rede aqui a gente não vai trabalhar em sala de aula, tá? O Word, pessoal. Então, o que a gente pode estar fazendo com o Word? Tá? O Word é um termo em inglês que significa palavra. É um processador de texto da Microsoft, mesmo criador do sistema Windows. Tá? O que podemos fazer no Word? Ele pode criar, editar texto, criar, editar documentos, fazer livros e assim por diante. Fazer panfletos, inserir fotos, efeitos, desenhos e etc. Tá? Então, esse conteúdo que a gente está trabalhando nessa aula, pessoal, possa sim vir, né, cobrar na prova de vocês. Então, prestem atenção, né, estudem, né, realmente que com certeza vocês vão obter uma boa nota, né, diante dessa disciplina, tá bom? O PowerPoint, como eu já expliquei para vocês de maneira presencial, é um programa destinado à criação e apresentação de slides, tá certo? Eu estou passando aqui para vocês, pegar os pontos mais importantes que vocês possam estar realizando na prova, tá certo? Microsoft Office, Excel, né? É justamente um programa dedicado à criação de planilhas de cálculos, além de fornecer gráficos, função de banco de dados, entre outros, né? Então, eu vou deixar o slide para vocês no grupo, para que vocês possam estar lendo, certo? Possam estar revendo e a qualquer dúvida entrar em contato comigo, tá certo? Então, pessoal, olha só, o conteúdo da prova, ela vai ser bem exemplificado, tá? Então, assim, vocês vão poder estar fazendo essa prova de maneira online, vai ter lá um prazo específico para que vocês possam estar realizando esse teste. A prova, ela vai ter 10 questões, tá? E uma questão bônus que eu vou estar colocando para que vocês possam estar realizando, né, e possam realmente passar nessa disciplina. Então, as pessoas que não entregaram ainda as atividades que ainda faltam, né, me procura, fala comigo, tá bom? Para a gente agilizar logo, para não estar fechando as notas de vocês. Tá? Referente à questão, à aula do presencial, referente à atividade para nota 1, certo? Diante do resumo, quem não fez, né, faça, né? Que eu tô no aguardo, tá certo? Então, pessoal, a revisão foi bastante simples, certo? Que vocês possam estar estudando, possam estar revendo, né? Possam perguntar, né? Que possam realmente realizar uma prova, né? Diante da informática aplicada à enfermagem. Tá? Então, de antemão, foi muito bom poder trabalhar com vocês, né? A turma é muito maravilhosa, certo? São pessoas boas em si, gostei muito da aula presencial, certo? Segundo momento da aula foi bastante bacana, porque teve pessoas que participaram, né? Sempre é bom poder ter a questão da participação do aluno ao professor, tá? Então, pessoal, foi um prazer, tá? Poder ter esses momentos com vocês, tanto online quanto presencial. Realmente muito bom poder compartilhar minha experiência de trabalho, né, com a turma. E a gente realmente fica por aí, né? Qualquer dúvida, né, entre em contato, certo? E realmente, mais uma vez, foi um prazer realmente gigantesco poder fazer parte dessa turma 2021 referente ao curso aplicado à enfermagem, tá certo? Então, boa sorte a todos, boa prova, tá? Realmente não vai ser tão complicada. Estudem que realmente vai dar certo, tá? E fiquem com Deus. Até mais. Boa noite a todos. Tchau, tchau.